Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Estamos apresentando Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região. Com credibilidade. Apresentação: João Paulo. Agora 14 horas e 12 minutos. Obrigado, Josnaldo, pela sua participação aqui no Jornal da Nossa Voz, trazendo as informações esportivas. O tema agora é reforma trabalhista. Você vai, a partir de agora, acompanhar uma entrevista sobre a reforma trabalhista, as mudanças referentes os direitos das empregadas e empregados domésticos. A reforma trabalhista trouxe várias mudanças para as relações de emprego, gerando diversas dúvidas a respeito das normas que foram modificadas. Uma das regras que sofreu alteração diz respeito às férias e pode impactar os direitos das empregadas domésticas e empregados domésticos do Brasil. Vamos à entrevista com a professora Clarice. Quem conduziu a entrevista foi a Magnólia Caligari, no Rio de Janeiro. Reforma dos direitos das empregadas domésticas com a professora em Direito Trabalhista, Clarice, da Universidade Federal de Fluminense. Hoje nós vamos entrevistar a professora Clarice Inês de Oliveira, graduada em Direito pela UFRJ, especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Processo do Trabalho pela Veiga de Almeida, mestra em Direito e Sociologia pela UFF, doutora em Direito e Sociologia pela UF e professora de Direito do Trabalho e Direito Processual da UFF. Eu queria começar dizendo que o tema da entrevista foi influenciado por uma página no Facebook chamada Eu, Empregada Doméstica, onde as empregadas domésticas relatam suas experiências nas casas em que elas trabalharam. E, bom, eu vou deixar o link para vocês verem, mas primeiramente a gente deveria ter uma conversa sobre direitos humanos, né? Porque até os direitos mais básicos delas são violados, né, durante o trabalho. Teve uma que teve o cabelo cortado e são coisas horríveis que acontecem. Então eu achei assim, extremamente pertinente informar a essa classe trabalhista dos direitos vindos com a PEC dos empregados domésticos, e tecer outras discussões a respeito de como essa classe pode acessar a justiça, como ela pode se organizar, como ela pode evitar que essas situações deploráveis, como as que eu encontrei na página Eu, Empregada Doméstica, aconteçam nos dias de hoje. E é isso. É importante salientar que essa PEC virou lei em 2015, Lei 150 de 2015. Então é uma lei muito recente e talvez nem todos os trabalhadores domésticos tenham conhecimento pleno dessa lei. E é isso aí, vamos começar. Professora, antes que a senhora listasse os principais direitos que vieram com a PEC dos empregados domésticos, eu queria tocar num assunto que eu não posso esperar para discutir, que é a questão de como essa classe trabalhista pode se organizar para poder pedir os seus direitos. Nós sabemos, não é de hoje, que existe o exército de reserva, quase em todas as profissões. E esse exército de reserva acaba fazendo com que o próprio trabalhador
como posso dizer, deixe de pleitear os seus direitos por medo de passar fome ou de ter uma vida desconfortável. Existem sindicatos de empregados domésticos, mas, assim, pelo que eu vejo mesmo, muitos empregados domésticos estão trabalhando em condições irregulares. Então, eu queria saber da senhora se existe algum modo desses empregados conseguirem força para lutar para lutar contra essa injustiça, em suma. Oi, Magnólia, boa tarde a todos. É um prazer estar dando essa entrevista para você. É uma iniciativa muito bacana e é um tema muito importante do ponto de vista da conquista dos direitos dos trabalhadores. O doméstico, que foi a última categoria profissional que teve os seus direitos estendidos por força de uma lei complementar, né? E, na verdade, o que aconteceu com a categoria dos domésticos foi uma extensão dos direitos trabalhistas que já existiam para todas as outras categorias profissionais, inclusive o empregado rural. Então, na verdade, o que o doméstico conquistou em 2015 foi apenas uma extensão de direitos. Não houve nada de novo do que o trabalhador urbano, o trabalhador rural já tinha em matéria de jornadas de trabalho, de depósitos de FGTS, enfim. O que aconteceu foi que foi a última categoria profissional que teve esse reconhecimento pelo nosso legislador. E quanto à questão que você mencionou sobre a conscientização, né, para que a categoria tenha força para vindicar os seus direitos, realmente esse é um problema que não é isolado em relação aos domésticos, é um problema que pontua todas as categorias profissionais. Como você mencionou, esse exército de reserva é algo que está dentro de uma estrutura de desemprego estrutural, né? Nós temos índices de desemprego alarmantes hoje no Brasil e, infelizmente, a ideia de conscientização é algo que toda categoria profissional teria que se mobilizar, né? Eu acho que inclusive essa iniciativa que você citou da página do Facebook é uma iniciativa muito, muito importante, porque foram vários os acessos dessa página logo nos primeiros dias em que ela entrou ao ar, e é uma troca de experiência muito importante para que outros trabalhadores possam se identificar com os mesmos problemas. Então, a gente passa por uma questão de consciência coletiva e de conscientização dos direitos. Acho que essa é uma questão muito importante e também entendo que a questão dos sindicatos, hoje que já estão bastante enfraquecidos, com pouco poder de barganha, face à questão do desemprego estrutural, em função dessas questões de desemprego estrutural, de perda de poder de barganha do sindicato e ainda agora com a reforma trabalhista, com a questão da ausência de compulsoriedade da contribuição sindical, isso vai enfraquecer ainda mais o sindicato e não se faz luta sindical sem dinheiro. Então, um trabalhador que já mal tem dinheiro para se subsistir, dificilmente vai contribuir com o seu sindicato. Então, isso passa aí por uma questão de consciência coletiva
de mobilização de categoria e realmente concordo, não é uma questão fácil, não só em relação ao empregado doméstico, mas em relação a outras categorias profissionais também. Professora, agora eu queria muito que a senhora listasse, falasse dos principais direitos que vieram com a PEC e para que os ouvintes, que esse programa foi gravado especialmente para o público, para os empregados domésticos, a gente anunciou e tal no Facebook, e eu queria que a senhora listasse as principais mudanças que vieram e os principais direitos que essa classe agora pode usufruir. Professora, eu acho que talvez essa seja a pergunta mais importante dessa entrevista. Mesmo um empregado doméstico tendo entrado em um emprego sem a carteira assinada, ele pode, ao ser demitido, pedir na justiça os seus direitos básicos como trabalhador, inclusive os direitos que estão agora na PEC? Oi, Magnólia. De fato, existe um problema muito grave que é a questão da informalidade, né? Não só na categoria dos domésticos, mas como também os demais trabalhadores. Trabalhar na informalidade é algo que é corriqueiro no nosso cotidiano trabalhista e que, infelizmente, vai impedir o trabalhador de ter uma conquista direta daquilo que está assegurado por lei. Então, o que acontece? O trabalhador vai ter que ingressar na Justiça do Trabalho para provar a existência dessa relação de emprego na qualidade de empregado doméstico, e só depois disso é que ele vai poder pleitear os direitos da sua categoria profissional. Então, não é algo automático, né? Caso o empregador não tenha feito a assinatura da carteira, realmente ele vai precisar ingressar na Justiça do Trabalho para provar a existência dessa relação e para depois disso pleitear os direitos que a legislação confere, a Lei 150/2015. Mas vale lembrar que a própria lei a 150 de 2015 prevê a possibilidade de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, uma fiscalização que vai ter um intuito informativo no primeiro momento, né? O auditor do Ministério do Trabalho vai poder entrar na sua casa para verificar a situação daquela pessoa que está trabalhando no âmbito doméstico e, no primeiro momento, vai informar que aquela situação está incorreta e que existe um prazo de regularização da situação desse empregado. Caso isso não se concretize, o auditor fiscal pode lavrar uma multa e aí impor uma multa administrativa, né? Mas, infelizmente, se essa consciência do empregador doméstico não existir, de anotar a carteira, de tirar o empregado da informalidade, infelizmente, ao ingressar na Justiça do Trabalho, ele primeiro vai ter que provar a existência dessa relação de emprego para depois pleitear os direitos da categoria. Eu acho que uma grande ferramenta que pode ajudar a tornar a lei efetiva, não só existente, mas efetiva na sociedade, seria o apoio midiático, de mostrar para os empregadores de que isso não é legal, de que isso não é até
é até imoral você empregar uma pessoa e não assinar a carteira, entende? Você está privando ela de inúmeros direitos que são básicos. Então, eu acho que se gerar uma... Se for forçada mesmo o nascimento de uma moral social de que isso é realmente ruim, de que isso realmente fere direitos, até mesmo direitos humanos, isso é reforçado tanto pela mídia, se a mídia pudesse ajudar, e seria essencial, assim, eu acho. Poxa, professora, muito obrigada pela sua participação. A senhora é demais, eu sou suspeita para falar. E é isso aí. Muito obrigada. Só para esclarecer, o FGTS 8% é a reserva para fins de fundo de uma dispensa no percentual de 3,2%. Então, Magnólia, você tinha pedido para deixar uma mensagem, né? Então, a mensagem que eu deixaria para o doméstico é que, apesar de ter demorado séculos, né? Ter sido uma correção histórica já bastante defasada pelo tempo, foi uma conquista grande, né? Foi algo... e essas conquistas elas não se fazem com luta, né? Acho que iniciativas como essa página do Facebook que você comentou são super importantes. Esse tipo de mobilização de base que a gente precisa ter e realmente, como você disse, se os empregadores domésticos tivessem dimensão da importância, né, de você ter um empregado regularizado, né, com a sua carteira anotada, com os recolhimentos previdenciários que vão possibilitar uma futura aposentadoria, enfim, isso contribuiria muito para uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais feliz, né? Só que isso passa também por uma questão social muito arraigada, que é uma conscientização de classe, né? A maioria dos empregadores domésticos ainda não tem essa consciência de que o empregado doméstico é um trabalhador que tem direito a direitos fundamentais, básicos, como qualquer trabalhador. E isso vem de uma ideia, né, desde a antiguidade, que o trabalhador doméstico não era considerado uma pessoa humana, era considerado uma coisa. Então, se eu tenho uma coisa, eu posso dispor dessa coisa da forma que eu bem entender. Então, essa conscientização por parte dos empregadores domésticos seria assim, fundamental para que a gente pudesse mudar essa ideia coletiva. Mas, infelizmente, quando veio a legislação nova, o que a gente viu foram artigos em jornais de grande mídia, né, como a Socialite Danusa Leão, que disse que isso só iria desmotivar os empregadores domésticos a contratarem novos trabalhadores, enfim, criando vários empecilhos para a lei, não elogiando a lei, não havendo aí nem uma consciência de classe por parte dela e ainda ratificando essa ideia de que o trabalhador doméstico não tem direito a questões básicas que outros trabalhadores possuem. Então, assim, infelizmente, isso tem que passar por uma grande consciência, né, de toda a sociedade civil,
e que, havendo essa consciência, certamente a gente teria um país muito mais justo, um país com menos ódio, que é o que a gente está vendo na mídia, né, as consequências disso. Então, seria realmente uma questão de uma conscientização coletiva de toda a nossa sociedade. Tomara que a gente consiga, e tomara que com relatos iguais ao da página do Facebook, a gente consiga ter uma visibilidade maior para esse problema. Um beijo grande, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. 14 horas e 32 minutos, tá aí, essa foi a entrevista com a professora Clarice, da Universidade Federal de Fluminense. O texto da reforma trabalhista, sancionado pelo governo Michel Temer no dia 13 de julho do ano passado, alterou mais de 100 artigos da CLT e também vai promover mudanças na relação entre patrões e empregados domésticos, como colocado pela advogada e professora Clarice. Isso vai ocorrer porque a lei que rege a categoria, a LC 150/15, está subsidiada pela CLT, ou seja, o ponto que não for tratado pela lei do empregado doméstico deve seguir as novas regras da reforma trabalhista. As novas regras vão entrar em vigor, ou seja, entraram em vigor, melhor dizendo, a partir do dia 11 de novembro do ano passado, 120 dias após a sua publicação no Diário Oficial. Agradecer ainda a Magnólia Caligari, que fez a entrevista junto à professora Clarice no Rio de Janeiro, na UF, e agradecemos a mesma aí pela colaboração para com o Jornal da Nossa Voz. Muito obrigado também à professora Clarice pela disponibilidade. Agora, 14 horas e 33 minutos, vamos de passagem liberar o telefone. Estamos apresentando Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região. Com credibilidade. Apresentação: João Paulo. Às 14 horas e 33 minutos, mandar um abraço aqui a André Baiclés, na companhia do nosso programa, também Tereza de Fátima, Ceissa Santos, e agradecer a audiência ainda da Belaine Pessoa, que está em Lagoa de Dentro, acompanhando o nosso programa Jornal da Nossa Voz, edição desta terça-feira. Vamos ao nosso bloco de apoio cultural, o Blake. Na sequência, voltamos com mais informações aqui no Jornal da Nossa Voz. Estamos apresentando Jornal da Nossa Voz. Um jornalismo cidadão, comprometido com a verdade e preocupado com a prestação de serviço. Jornal da Nossa Voz. Estamos apresentando Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região. Com credibilidade. Apresentação: João Paulo. Às 14 horas e 41 minutos, estamos de volta aqui no Jornal da Nossa Voz, edição desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Olha, um motorista se depara com um jacaré no meio do asfalto entre Guarabira e Cuitegi, aqui no agreste da Paraíba. Um jacaré com mais de 1 metro de comprimento foi capturado às margens da rodovia PB 075, mais precisamente no local conhecido como Curva do S, entre as cidades de Guarabira e Cuitegi, no agreste do estado, depois de quase ser atropelado por um motorista que passava numa van. Segundo o condutor Valber Júnior, era por volta das 20 horas e 30 minutos quando ele passava pelo local e por muito pouco não passou por cima do animal, que se encontrava no meio do asfalto. Valber ligou para o Corpo de Bombeiros 193 e solicitou a presença de uma guarnição para tentar capturar o animal. Os militares foram até o local e conseguiram apreender o jacaré. Segundo um dos bombeiros, somente este ano, pelo menos 8 jacarés desta espécie já foram capturados por eles. Ainda surpreso com a situação e maravilhado com a beleza do animal, o internauta Valber Júnior aproveitou para registrar o trabalho dos bombeiros e enviou material ao portal Mídia, que nos fornece a notícia. Tá aí.
É um jacaré, rapaz, com 1 metro. Me parece que é um jacaré de papo amarelo, né? Pela foto aqui, pelo menos não há confirmação que seja, mas parece muito com o jacaré de papo amarelo. Muito comum no Brasil e, inclusive, nessa época, né, de chuvas, eles estão procurando lugares, né, novos lugares em que possam ter mais alimento, em que possam reproduzir. Por isso, quase que esse cidadão atropela o jacaré. Graças a Deus que não atropelou, né? A natureza dá, graças a Deus, a natureza agradece por este ato até de coragem em não ter atropelado o jacaré. Porque de fato você vem numa determinada velocidade no asfalto e aí você se depara com um animal deste, é complicado. O programa Mais Trabalho 2 foi lançado com investimentos de 200 milhões de reais. O governador Ricardo Coutinho lançou nesta segunda-feira no Palácio da Redenção o programa Mais Trabalho 2. Ele é composto por uma série de obras que serão executadas pelo governo do estado nas áreas de educação, recursos hídricos, infraestrutura, saúde e outras. Entre as obras citadas estão a adutora de Piancó, o esgotamento de Juazeirinho, a reforma do Hospital de Itaporanga, 29 escolas, novos acessos em João Pessoa e Campina Grande e a aquisição do helicóptero para a segurança do estado. O Mais Trabalho 2 representa um investimento de aproximadamente 210 milhões de reais em mais de 90 obras que vão proporcionar melhorias na qualidade de vida da população paraibana. Na oportunidade, o governador do estado também fez um balanço das ações do Mais Trabalho 1, lançado no ano passado. Participaram da solenidade a vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e auxiliares do governo. De acordo com o governador Ricardo Coutinho, esta ação representa a continuidade do Mais Trabalho 1 e significa que os recursos estão sendo investidos de forma correta, distribuídos em diversas áreas e regiões do estado. Durante o pronunciamento, o chefe do Executivo Estadual destacou ainda a importância de obras hídricas nas quais serão investidos mais de 71 milhões de reais em ações como as adutoras de Emas, Piancó, Monte Oreb, Carrapateira, Mata Limpa, em Areia e do distrito Santa Lúcia e Itainha, em Araçagi. Além disso, também haverá a ampliação das redes de distribuição de água em cerca de 180 cidades paraibanas. O Mais Trabalho 2 ainda prevê a pavimentação de acessos em Soledade, Juru, Pilar, Sertãozinho, João Pessoa, Itapororoca, Campina Grande, Rio Tinto e outras cidades. Também vai executar recapeamento asfáltico em municípios como São José de Piranhas, Lucena, Cuité, Taperoá e Cabedelo. Para a área de segurança, o programa vai proporcionar a reforma do Corpo de Bombeiros de Itabaiana, a instalação de 145 câmeras de monitoramento em Campina Grande e a aquisição de um helicóptero para auxiliar no trabalho das Forças Armadas de Segurança do Estado. As ações representam mais de 18 milhões de reais em investimento. No setor da educação, o governador do estado anunciou 29 escolas, 2 reformas e uma construção de um ginásio que vão fortalecer redes de ensino. Ele garantiu ainda que vai repassar recursos para as prefeituras dentro de uma parceria que vem dando certo e ressaltou que todos os recursos para obras e ações do Mais Trabalho 2 já estão garantidos. O presidente da Assembleia da Paraíba, Gervásio Maia, destacou que por todas as regiões da Paraíba existem obras do governo do estado trazendo melhorias para o povo paraibano. O prefeito Geraldo Moura, presente na solenidade e de Soledade, esteve presente no evento e afirmou que a ação do governo do estado é muito importante para promover o desenvolvimento das regiões. O balanço do Mais Trabalho 1, durante a solenidade, também foi apresentado esse balanço, essa retrospectiva do programa Mais Trabalho 1, lançado no ano passado com investimentos de 572 milhões de reais em uma série de obras distribuídas no estado da Paraíba. Segundo o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo, entre as obras do Mais Trabalho 1 que já foram concluídas estão o binário de Solânia, a pavimentação do Distrito Mecânico de João Pessoa e a barragem de São Vicente do Seridó. Já a estrada Catolé de Boa Vista está em fase de conclusão, bem como a segunda etapa do Parque Linear Paraíba e a urbanização da Orla do Conde. Em relação a Transparaíba, o sistema adutor do Curimataú, o secretário João Azevedo afirmou que a obra está sendo executada